Os outros projetos de partido, os outros planos de governo, parecem cartinhas do Papai Noel comparado com o livro amarelo. Vocês estão e vocês vão ter o orgulho de poder falar no futuro, para os seus filhos, para os seus netos, para quem quer que seja, quando perguntarem o que é pobreza? Papai, vovô, o que é miséria? O que é terceiro mundo? Vocês vão ter o orgulho de falar. O plano virou alvo político. Inscreva-se. A proposta não é só lançar um candidato. É transformar um plano em estrutura política. Candidato à presidência da República, vai haver as convenções, serei candidato nas convenções, acho que não há muitas dúvidas internas sobre isso. Havia uma discussão interna sobre o perfil do vice, né? E nós sempre colocamos, o perfil do vice tinha que ser um perfil complementar, no sentido de que o discurso nosso central hoje é um discurso que fala sobre enfrentamento a privilégios, combate à corrupção e destruição do crime organizado no nosso país. E alguém teria que ser complementar um instrumento de marketing para dizer, mas ela é feita de coisas muito verdadeiras. Eu falo o que eu realmente penso sobre todos os assuntos que realmente nos interessam. Nós não estamos vendendo a mãe para tentar fazer o crescimento político que nós precisamos fazer. Nós ultrapassamos os governadores nas pesquisas justamente porque nós fazemos um enfrentamento ao Lula e ao Flávio de maneira clara. E eu acho que nesse instante todo mundo na imprensa já percebeu. Nós não adotamos a estratégia que, com todo respeito, os governadores Zema e Caia adotaram de ficar sempre na sombra lá do Flávio. O Flávio tem um ponto. O Flávio Bolsonaro não tem um ponto. O Flávio Bolsonaro tem apenas que devolver a casa lá na praia pro Richarlison. Flávio Bolsonaro tem apenas que se explicar para sua esposa das suas aventuras ao redor do Brasil que ele fez com seu amigo Borcaro. Flávio Bolsonaro tem que explicar o escândalo Rachadinha. E é isso. Então, é muito errado a gente ficar assistindo essa postura dos demais pré-candidatos e não ser verdadeiros e honestos sobre o que eles realmente pensam sobre o próprio campo político e o campo da direita. E ao construirmos uma campanha, estranhamente a gente cresce. E a gente vem crescendo do 1% aos 8% da última pesquisa Atlas, fazendo basicamente isso, fazendo um caminho muito sincero. Houve algumas conversas, que infelizmente algumas a gente não ainda está em condições de revelar, sobre partidos querendo se aproximar para nomear vice, só que essa é a eleição de estreia do Partido Missão. A gente não está afim, não estava em nenhum momento afim de comprometer a nossa atuação com práticas que a gente não concorda, especialmente práticas do ponto de vista eleitoral. Para essa estratégia ganhar força, o primeiro teste é mostrar crescimento eleitoral. Como vocês se sentem sabendo que a gente vai ganhar a eleição? Tô curioso de verdade. Saiu mais uma pesquisa Atlas, né, colocando aí mais uma vez Renan Santos como pré-candidato que mais cresce, né, já com 7,8 das intenções de voto. Se você somar o Caiado, se você somar o Zema, se você somar o Joaquim Barbosa, se você somar o Aécio Neves, eles ainda não chegam nas intenções de voto que tem Renan Santos. Isso sem falar nas outras excelentes notícias que nós temos em relação a aumento da taxa de conhece e vota, diminuição da rejeição, diminuição do desconhecimento. Eu vou pegar aqui ponto a ponto a última pesquisa Atlas, inclusive o cenário que o Renan já está com 9,8%, praticamente 10% das intenções de voto. Eu percebi agora que em vez de olhar para a câmera eu estava olhando. Esse é um ponto importante de falar aqui, né? O Renan tem uma taxa de conversão muito alta, aliás a mais alta de todos os candidatos. Não é feeling, né? Também é feeling, mas é pesquisa, é número, é o que todos mostram. Quanto mais as pessoas largam preconceito e param, porque o cara é lulista, né? Muitas vezes você acha que não tem como virar o voto do Lula, mas vamos lembrar, nem todo mundo, aliás, uma minoria de pessoas que vota no Lula, de fato, é um petista esquerdista. A maior parte das pessoas que votam no Lula é um eleitor comum, que vota no Centrão, nem vota no... Mas uma candidatura sem bancada dificilmente transforma promessa em governo. O que faria de diferença na sua vida ter uma bancada legislativa, né? Qual é o impacto de ter, sei lá, 10 Kings junto com você? Como que isso se daria em Brasília? Nenhuma, quero que vocês se... Não, brincadeira. Inscreva-se. Esse cara aí, Muito obrigado. Essa foi minha Acabou a live, galera. Vamos embora. Não, The World, pode subir o letreiro, desliga a live aí. Acabou, vamos pra casa. Coloca o Pedrão ligadas aí, vamos embora. Bom, primeiro, grande prazer estar aqui nessa live com vocês, apesar de vocês serem picaretas de ficarem usando a minha imagem aí sem eu participar na live, e vai ter que argumentar e barrar. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, vamos ter pessoas em todas as comissões. Então, por exemplo, hoje, na comissão mais importante, a CCJ, eu não sou membro,
né? E, claro, uma parte porque eu não escolho as minhas comissões, que eu fico com o restinho, né, por estar num partido de um deputado só. Nós não temos vaga hoje na CCJ, teremos no ano que vem. Mas, por outro lado, a CCJ não é uma comissão que dá para você ficar indo e voltando como outras. Então, mesmo que eu escolhesse ser membro da CCJ, como tem muita coisa importante sendo votada a todo tempo, não dá para eu fazer como nas outras comissões e escolher, tem uns projetos menos relevantes que dá tempo de eu ir para outro plenário e votar projetos mais relevantes, que dá tempo de eu ir para outro plenário para votar outros projetos mais relevantes. Então, o deputado da CCJ, ele é os deputados, a bancada traz também uma estrutura de liderança partidária, né? Que são cargos de assessoria para subsidiar a tomada de decisão do partido. A liderança do União, né, ela que era do DEM, na realidade, sempre foi conhecida por ser a melhor liderança técnica, né? Eu quero tirar esse título deles para passar para o partido Missão, mas eu tinha uma facilidade muito grande no União, porque os caras têm lá servidor da Receita cedido para a liderança deles. Isso é outra coisa, né? A gente pode chamar servidores concursados de órgãos para trabalhar para o partido fazendo assessoria técnica. Então, que legal. União tinha servidor da STJ, tinha servidor da Receita, do Tesouro, de tudo quanto é lugar, né? E que cada setor eu tinha 2, 3 especialistas muito bons, 2 técnicos muito bons para me consultar. Agora, eu não tenho liderança, né? Porque eu não tenho uma bancada, eu tenho um deputado só. Então, o meu gabinete, que já acumula o trabalho de fazer autoria de projeto, de fazer relatoria de projetos, também está fazendo nota técnica de plenário, com, assim, 3 neguinhos fazendo sobre todos os assuntos do universo, né? Então, ter a estrutura técnica. E outra coisa, mesmo com o subsídio técnico, às vezes numa discussão política de bancada, alguém presta atenção numa coisa que você não viu. E hoje, sozinho, às vezes escapa, né? Uma coisa que não tem várias pessoas debatendo um projeto, acaba, às vezes, passando algum detalhe que você não observou. E um ponto, né, entrando numa questão regimental, quando você tem 5 deputados, você tem direito a um destaque. O destaque é quando você obriga a Câmara... Aqui, o plano deixa de ser só proposta e passa a disputar espaço com os campos dominantes. Presidente precisam, será um resumo do livro amarelo. Não será o livro amarelo que a gente vai disponibilizar a partir do nosso congresso do partido no dia 1º de agosto. A gente entra no detalhe, a gente pega o que funcionou de melhor no mundo inteiro. Então, o que teve de melhor de lei antimáfia na Itália, a gente traz. O que teve de ensino técnico na Alemanha, a gente traz. O que teve de desenvolvimento de IA e de tecnologia nos Estados Unidos, a gente traz. O que teve de critério de administração de cidade na China, a gente traz. O que teve de fusão de município no Japão, a gente traz. O que teve de investimento público em qualificação de mão de obra, infraestrutura e comércio exterior em Singapura, a gente traz. Então, tudo que tem de melhor do mundo, a gente compilou para trazer para o Brasil em diversas áreas de diversas políticas públicas. E a gente entra... Eu vi recentemente, né, uma entrevista da... Não é possível que isso é um programa econômico de uma candidatura. Ao mesmo tempo, você tem o Flávio dizendo, não, nós teremos as operadoras de celular ao nosso lado, porque a gente vai dar celular de graça. Eu falei, não, então você está falando que você está atendendo a um lobby setorial, que você vai pegar dinheiro público do pagador de imposto para dar para as empresas de telecomunicação do Brasil, que são um lixo, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu acho o atendimento de todas as operadoras horrível. Eu acho assim, o serviço prestado é ruim, o atendimento ao cliente é ruim, você não consegue cancelar. Então, é para essa galera que você tem atendimento de lobby. E o próprio Flávio falando que vai... Segundo a crítica apresentada, as denúncias contra Flávio reforçam a ruptura com o bolsonarismo. Assim como todos os outros envolvidos no escândalo do Banco Master, isso inclui o Xandão, tem que ir pra cadeia. Ele primeiro fala que o próprio Vorcaro autorizou ele a cobrar. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim... Não... Se você tá cobrando algo, é que você fez algo pra cobrar, certo? E depois ele agradece o Vorcaro pelo dinheiro que ajudou a fazer o filme, coisa de mais de 60 milhões de reais. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque já tem muita conta pra pagar esse mês... O Flávio Bolsonaro pediu para o maior bandido do Brasil 134 milhões de reais para fazer um filme, isso a versão dele. Veja,
Se eu considerar aceitável que o Flávio Bolsonaro faz esse negócio com o senhor Vorcaro, eu também vou achar aceitável que o Lula recebia o Vorcaro na sua sala presidencial. Eu também teria que achar absolutamente normal o contrato da esposa do Alexandre de Moraes de mais bomba. Jair Bolsonaro vai retirar o apoio ao seu filho Flávio. Pois é, ele vai fazer isso, dado que ele sempre disse a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, se conhecer a verdade vai te libertar, então eu vou te libertar agora das mentiras do Flávio Bolsonaro. Primeira mentira, Flávio Bolsonaro já dizia antes que não tinha nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Para começar, a gente tem que combater essa narrativa falsa, tentando vincular Bolsonaro à direita ao caso do Banco Master, que não tem absolutamente nada a ver. Segunda mentira, ao ser pego de surpresa, ele nega que tinha tido qualquer dinheiro no filme. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, já sei isso. Aí ele ri nervosamente e muda a versão, disse que havia dinheiro privado, e depois saiu correndo da coletiva. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. 3. Algumas horas depois, ao soltar juntos uma representação do Ministério Público Eleitoral para que se investigue esse possível uso de dinheiro sujo do Vorcaro na pré-campanha do Flávio. Meu partido está protocolando isso hoje e eu estou convidando vocês, através do PSD, Partido do Caiado, e do Novo, Partido do Zema, a fazerem a mesma coisa, na mesma ação, sem nenhuma promoção eleitoral, apenas para trazer a verdade para o povo brasileiro. Compartilhe esse vídeo, não temos que ter medo da verdade, a não ser que a gente receba dinheiro sujo. Ele aumentou o nível de conhecimento e quanto mais pessoas conheceram, menor foi a rejeição dele, e isso é sinal de uma pré-campanha vitoriosa, né? Aí, pensando no futuro do país, o que te causa mais medo? Aí, em primeiro lugar, eleição do Flávio, e em segundo, com 6 pontos percentuais de diferença, a eleição do Lula. Mais uma vez, quem apoia Flávio, apoia Lula, né? E aí você vê o gráfico mostrando, olha, ponto de inflexão aqui, né? Quando as coisas começam a mudar. Em abril, a maior parte das pessoas estavam preocupadas com a eleição do Lula, né? E 2% a menos aí com a eleição do Flávio. A partir de maio e junho, né? Faz a boca de jacaré, ali como a gente chama, né, em que a eleição de Flávio passa a preocupar muito mais do que a reeleição do Lula, mais uma vez mostrando que a pré-candidatura do Flávio é uma pré-candidatura derrotada, né? Aí, ó, identidades políticas, que também é uma boa... E que desafia, em grande medida, os dois ídolos das pessoas mais velhas. O Lula, ele vai muito bem entre as pessoas com mais de 60 anos, e o Flávio Bolsonaro vai por causa do pai também, com as pessoas de 50 anos para cima. E o recado que está dado nisso é como se fosse um jovem desafiante junto aos ídolos dessas figuras. Então, uma figura como o do Haroldo é muito importante para mostrar que as pessoas mais velhas não precisam ficar presas a essa dicotomia. Os mais jovens, como a pesquisa Atlas mostrou, não estão presos. A dicotomia e a tal da polarização, quem quebrou fomos nós entre os mais jovens. Isso precisa ficar muito claro. Não foram nossos adversários, todas aquelas construções de Simone Tebet da última eleição, ou mesmo o desenho dos governadores, aquilo fracassou. O que a pesquisa Atlas, agora dessa última semana, nos mostrou dentre os mais jovens, quem nos conhece, nós quebramos a dicotomia. A dicotomia, ela está morta e ela está sendo sepultada, e onde ainda existe a dicotomia, com o lulismo e o bolsonarismo ainda de pé, é com pessoas que ainda não nos conhecem. Então, naturalmente, nós precisamos mostrar que há uma porta de saída para esses eleitores, que eles não precisam ficar presos no engano, que é o engano do lulismo, que é o engano do Bolsonaro. No fim, a aposta é juntar plano, partido e conflito para apresentar Renan como candidatura competitiva. Porque nós somos a única pré-candidatura, né, real, competitiva, desconhecida. E ainda assim, a gente já está consolidado em terceiro e crescendo nas pesquisas. Acabando com o desconhecimento no debate, porque veja, vamos supor que o Renan não tenha um debate excepcional. Eu acho que ele vai ter. Mas vamos supor que ele não tenha um desempenho excepcional, que ele tenha um desempenho razoável. Só o fato dele se tornar conhecido e das pessoas escutarem as propostas dele na TV, mesmo que ele não esteja a quilômetros de distância dos outros pré-candidatos, como eu acho que vai acontecer e que vai ficar demonstrado no primeiro debate, só dele se tornar conhecido já vai ter um aumento muito significativo nas intenções de voto. Então é isso, gente.